Olá, seja bem-vindo ao canal da Navita. Meu nome é Rafaela Duarte, eu sou designer de macramê e dona das mãos que vão te ensinar a fazer arte por aqui. Atendendo mais uma vez a um convite da Navita, eu estou novamente aqui no canal deles para te ensinar o passo a passo completo dessa peça. Uma mini bag toda feita em macramê, utilizando o fio náutico Comfort de 5 milímetros, com esse padrão super diferenciado que cria um formato meio que de concha ou de bolha, como você preferir chamar. E eu vou te ensinar nesse vídeo todo o passo a passo para que você consiga reproduzir aí na sua casa uma peça como essa. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você encontra a lista completa e detalhada com todas as quantidades de materiais utilizadas nesse projeto e também o link de acesso ao site da Navita, onde você pode adquirir todos os materiais, tanto o fio náutico Comfort de 5 milímetros utilizado nesse projeto, como também o par de alças. E eu vou deixar para você aqui na tela o meu cupom RAFADUARTE10. Ele te dá 10% de desconto em qualquer compra feita pelo site. Então não esquece de conferir aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo, a lista completa de materiais e todas as informações que você precisa saber para fazer esse projeto. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Bom, então vamos lá? Eu espero que você goste e faça arte junto comigo. O material escolhido para a produção desse projeto é o fio náutico Comfort de 5 milímetros. Esse é um fio 100% poliéster com acabamento tubular. Essa bobina ela vem com 120 metros e nós vamos utilizar apenas uma para fazer todo o projeto. E a cor que eu vou utilizar para reproduzir esse projeto aqui é a cor terracota. Eu também vou utilizar um par de alças de mão em formato meia-lua. Essa alça ela tem 12 centímetros de largura por aproximadamente 9 centímetros de altura. Todos esses materiais estão disponíveis para compra no site da Navita. Você encontra o link de acesso aos produtos na descrição aqui desse vídeo. Na execução de todo esse projeto, eu vou utilizar 40 fios de 2,80 metros, que eu já tenho aqui cortados. E eu vou dividir esses 40 fios em duas partes, utilizando 20 fios para fazer cada uma das etapas, cada um dos lados e depois unir essas duas partes. Cada parte ela será iniciada em uma das alças e depois nós faremos a união das duas partes fechando a circunferência da peça. Então eu vou precisar inicialmente de 20 fios para começar esse projeto. Eu vou iniciar o projeto criando a primeira metade e para isso eu vou utilizar uma das alças para começar, tá? Eu vou posicionar na base reta aqui dessa alça 14 fios dobrados ao meio. Eu vou pegar aqui o primeiro fio, eu vou unir ponta com ponta desse fio e vou achar metade do comprimento dele. Então eu tenho aqui já a metade desse comprimento e agora eu vou posicionar esse fio, essa metade, essa dobra aqui na base da alça, nessa parte reta aqui de baixo, prendendo com uma laçada inicial. Então eu pego aqui a dobra, eu passo ela por cima da alça, jogo por trás a laçada. Daí, por dentro dessa laçada aqui, dessa dobra, eu vou pegar essas duas pontas e passar aqui por dentro. Então, eu puxo elas aqui por dentro. E aí, eu vou ajustar e assim eu crio a laçada inicial, que é essa laçadinha aqui. Prendendo o fio e deixando essas duas pontas com o mesmo comprimento, com a mesma medida. Daí, agora eu vou repetir esse processo até completar 14 fios aqui. 14 laçadas. Dobrei o fio, jogo por cima e para trás e puxo as pontas aqui pela dobra. Assim eu crio a laçada inicial.
Posicionei aqui os 14 fios dobrados ao meio, então eu tenho 14 laçadas aqui na minha base. E agora eu vou começar a produzir a minha trama. Nós vamos começar criando uma sequência de nós quadrados. Então, a cada 2 laçadas, 2 fios dobrados aqui, então eu pego 2 laçadas, tem uma laçada aqui e a outra na sequência. Cada laçada dessa tem 2 pontas e no total eu vou ter 4 pontas. Então, a cada 4 pontas eu vou criar um novo nó quadrado. Para fazer o nó quadrado, eu tenho aqui as 4 pontas, eu vou pegar a primeira ponta, no meu caso aqui eu faço a laçada sempre para a direita, então eu começo sempre com o fio da direita. Eu vou pegar o fio da direita, eu vou jogar por cima dos 2 fios aqui centrais, esses 2 fios aqui do meio, criando aqui essa laçada. Jogo ele aqui para a esquerda. Depois eu pego o fio da esquerda, essa ponta aqui da extremidade, passo ela por cima da ponta da direita, depois por baixo dessas duas aqui do centro e puxo aqui pelo meio dessa voltinha que eu criei com o primeiro fio. Vai ficar dessa forma, eu vou fazer essa laçada. E aí é só ajustar, e aqui eu já tenho a primeira laçada do meu nó. Concluída a primeira laçada, agora eu vou repetir o processo, só que invertido. Eu comecei com o fio da direita, agora eu vou começar com o da esquerda. Eu pego a ponta da esquerda, jogo por cima dos fios aqui do meio, desses 2 fios centrais, criando a voltinha, como se fosse aqui o número 4. Pego a ponta da direita, jogo por cima desse fio, por baixo dos fios do meio e aqui puxo ele por dentro dessa volta. Daí eu crio a mesma laçada, só que pro outro lado, invertido, né, com as pontas invertidas. E quando eu ajusto, eu completo o meu nó quadrado, tá? Então é assim que a gente faz o nó. Eu vou ajustar aqui o centro. E agora eu repito esse processo com as outras pontas que eu tenho aqui. Sempre de 2 em 2 laçadas, para eu ter sempre 4 pontas. Então, eu fiz aqui o primeiro nó, daí agora eu pego mais 4 pontas, referente às próximas 2 laçadas. Então, uma laçada aqui e a outra. Com as 4 pontas, eu repito o processo de criar o nó quadrado. Então, com a ponta da direita, eu jogo ela por cima dos fios do meio, criando aqui a voltinha. A da esquerda eu jogo por cima dessa ponta aqui, por baixo das do meio e puxo aqui pela voltinha que eu criei no início, por dentro dela. E assim eu crio a primeira laçada. Depois eu repito o processo começando com o fio da esquerda. Então, eu puxo o fio da esquerda por cima dos fios do meio, criando aqui a volta. Aqui o fio da direita eu passo por cima da ponta da esquerda, por baixo dos fios do meio e puxo aqui por dentro da voltinha. E assim eu crio mais um nó quadrado. E agora eu vou repetir até completar tudo. Concluí aqui a sequência criando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós quadrados no total. Agora nós vamos criar a próxima sequência, será uma nova fileira de nós quadrados, só que agora intercalados. A cada 2 nós aqui da parte superior, eu vou criar um novo nó entre esses 2, tá? Então, sempre que eu vou criar um nó quadrado, eu preciso de 4 pontas.
Para criar o nó intercalado, eu vou utilizar 2 pontas de cada nó anterior. Então, eu pego aqui as 2 pontas desse primeiro nó, essas que estão aqui mais centrais, com as outras 2 pontas do próximo nó. E aí, eu tenho aqui 4 pontas necessárias que eu preciso para poder criar o nó quadrado, tá? E aí, o processo é o mesmo. Eu vou ter 4 pontas, eu vou utilizar as 2 das extremidades para tecer o nó e fico aqui com 2 pontas no meio para utilizar como base para tecer as laçadas. Então, eu pego o fio da direita, faço a primeira laçada, pego o da esquerda, passo por cima, por baixo e aqui pelo meio. Ajusto. E aí, eu ajusto bem próximo aos nós aqui de cima, tá? E completo o nó agora com a ponta da esquerda. Então, eu faço aqui, jogo pra direita, pego o fio da direita, jogo por cima, por baixo dos fios do meio e puxo aqui por dentro da laçada. E é sempre bom puxar, dar uma ajustada nesses fios aqui do meio para não correr o risco deles ficarem aqui com sobra. E aí, eu criei o nó intercalado, a esses 2 nós aqui de cima. Eu vou repetir isso em toda a sequência. Então, eu pego as próximas 4 pontas, sempre que eu tiver 2 pontas de cada nó anterior. Então, eu tenho aqui mais 4 pontas, eu vou criar um novo nó. Agora, com as próximas 4 pontas, 2 desse nó e 2 desse nó, eu faço mais um nó aqui. E aí, eu sigo repetindo isso. 2 pontas de cada nó, eu crio um novo nó quadrado embaixo intercalado. E aí, eu cheguei aqui nas últimas 4 pontas, que eu tenho 2 de um nó e 2 do outro nó. E aqui eu faço o meu último nó dessa sequência intercalada. E eu completo essa fileira de sequências intercaladas, criando 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Daí, me restou 2 pontas em cada extremidade que não foram usadas para criar nenhum nó. E é junto a essas pontas aqui que eu vou acrescentar 2 novos fios, um de cada lado. Então, eu pego aqui um novo fio, eu vou dividi-lo ao meio e eu vou posicionar essa dobra aqui ao lado dessas 2 pontas que eu tenho aqui na extremidade, tanto de um lado como do outro. Eu vou começar desse lado. Então, eu tenho aqui 2 pontas desse primeiro nó aqui de cima. Eu vou acrescentar esse novo fio aqui dobrado, criando 2 pontas, junto a esses 2 fios que eu já tenho aqui, essas 2 pontas que eu já tenho. E eu vou criar com essas 4 pontas que eu terei aqui, um nó quadrado, tá? E aí, com o fio dobrado aqui dessa forma, aqui tá a metade do comprimento, eu tenho aqui as 2 pontas com o mesmo comprimento. Eu vou deixar a ponta que tiver mais no meio aqui no centro e essa aqui da extremidade eu vou usar pra fazer a laçada, tá? Então, eu vou segurar aqui no meio, essas 2 pontas aqui do meio, e com essa ponta aqui de fora, eu crio o nó, junto com essa outra ponta que eu já tenho aqui presa à trama. Então, eu faço a primeira laçada aqui, eu vou tentar ajustar de uma forma que eu não perca aqui a medida, que eu continue com as 2 pontas com o mesmo comprimento desse novo fio que eu tô acrescentando, tá? Então, tenta ajustar de uma forma que a gente não perca a medida. E você vai ajustar bem aqui em cima, deixar bem ajustadinho. E aí, a gente cria a primeira laçada do nó quadrado, incluindo esse novo fio aqui, tá? Então, eu fiz a primeira laçada, agora eu vou completar. Faço a segunda laçada com o fio ao contrário. É o mesmo processo, só que eu tô incluindo um fio aqui extra, que agora ele vai ficar preso à trama, que antes ele tava solto, tá? Essas 2 pontas aqui são do novo fio que eu incluí, que eu usei pra poder criar a laçada junto com essas 2 pontas que vem desse nó aqui de cima. Então, eu incluí aqui um novo fio
e criei um novo nó que segue essa segunda fileira de nós que eu fiz aqui intercalados, tá? Daí agora eu repito o mesmo processo do outro lado. Eu pego um novo fio, dobro ele ao meio. Se você achar que fica mais fácil pra você, você pode prender esse fio aqui com um pedacinho de fita. Eu peguei um pedaço de fita adesiva. Eu vou posicionar essa fita bem aqui na dobra do meu fio. Vou prender ela aqui do ladinho de onde eu quero fazer o meu nó. Então eu tenho as duas pontas que vem aqui desse nó de cima, que já estão presas à trama, e o novo fio que eu quero incluir. Com ele preso assim, talvez fique mais fácil pra você entender. Então a ponta que tiver aqui no centro, mais próxima da que a gente já tem, serão as duas pontas de base do nó. E aí eu tenho mais uma ponta aqui na extremidade e a outra ponta aqui do outro lado. Então são essas duas pontas que eu vou utilizar para criar um novo nó aqui. É o mesmo processo. Pego o fio da direita, faço a voltinha, pego o outro fio da esquerda, passo por cima, por baixo, pelo meio e ajusto. E aí depois que eu faço essa laçada, eu posso soltar aqui a fita. E aí é só ajustar mesmo. Vou deixar isso bem ajustado. Eu ajusto toda a sobra de fio que eu tiver aqui, desse novo fio que eu tô incluindo, e também dos fios que vem aqui da trama já. Eu faço essa primeira laçada bem ajustada e completo o nó. Criando a laçada invertida. E a gente ajusta aqui, é só puxar aqui os fiozinhos do meio, que ele vai ajustar e vai criar aqui o nó como os outros. E fica dessa forma, tá vendo? Então, o mesmo processo que eu fiz aqui, eu fiz do outro lado. A diferença é que aqui eu prendi o fio e talvez dessa forma fique mais fácil de você conseguir manter, principalmente a dobra, a medida deles, tá? Pra gente não perder a medida, a divisão aqui, pra que os dois fiquem com o mesmo comprimento, as duas pontas. E assim eu criei um novo nó aqui na extremidade, uma em cada extremidade, completando a minha segunda sequência de nós, agora com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós. O próximo passo é repetir o que a gente já fez aqui. Então agora eu vou criar uma nova sequência de nós aqui embaixo, intercalados, utilizando sempre duas pontas de cada nó da sequência anterior. E no final, depois que eu criar os nós que eu tenho aqui, as pontas, eu vou incluir mais 2 fios de cada lado, assim como eu fiz aqui. Então, primeiro eu vou criar os nós aqui do meio. Então, eu sempre pego duas pontas de cada nó anterior que eu tiver e crio um novo nó quadrado aqui embaixo. Completei aqui a terceira fileira de nós. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós aqui, intercalados com as pontas que eu já tinha. E agora eu vou incluir mais um fio de cada lado, repetindo o processo que eu fiz aqui anteriormente, criando esse nó aqui nas extremidades. Então, eu vou ter aqui duas pontas de cada lado que me restaram da trama que eu já tenho. E eu vou incluir mais um fio de cada lado. Eu dobro o fio ao meio, posiciono ele aqui. Vou prender com a fita. Aqui mesmo na dobra. E aí eu crio o nó quadrado com essas 4 pontas que eu tenho aqui agora. Fiz o nó desse lado, agora eu vou fazer o outro do outro lado.
Completei a terceira fileira, então já fiz a primeira, a segunda e a terceira, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nós no total. Daí agora eu vou repetir mais uma vez esse processo e vou criar mais uma fileira aqui embaixo de nós intercalados, incluindo mais um fio de cada lado para completar essa primeira etapa, tá? Então nós vamos criar no total 4 fileiras, incluindo 3 fios de cada lado. Eu vou começar criando os nós intercalados aqui. Completei aqui a sequência, a quarta sequência, a quarta fileira de nós. E eu criei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós intercalados. E agora eu vou incluir mais 2 fios, um em cada extremidade, para criar mais 2 nós, um em cada ponta. Então eu venho aqui com meu fio dobrado já. E crio um nó desse lado. E agora eu vou incluir o último fio aqui do outro lado. E aqui nós concluímos a primeira etapa do processo, a primeira etapa da trama, criando 4 fileiras de nós, incluindo 3 fios de cada lado, tá? Criando esses 3 nós extras aqui, onde eu incluí mais um fio em cada nó. Então foram 3 fios desse lado e 3 fios desse outro lado, totalizando 20 fios no total para a criação dessa primeira etapa, tá? Dessa primeira metade da trama. 14 fios aqui na base da alça e mais 6 fios aqui nessas partes laterais, 3 de cada lado. A próxima etapa do projeto é criar a trama de nós, que vão formar as bolhas, tá? Então, nós vamos criar as bolinhas agora, que nada mais é do que uma sequência de nós festonês. Então, em cada bolha dessa aqui, em cada concha dessa, nós temos 4 sequências de festonês. Para cada sequência daquela, eu preciso de 8 pontas de fios. Então, no meu caso aqui, eu vou utilizar sempre 8 pontas referente a 2 nós, aqui nesse início, tá? Então, eu vou pegar 4 pontas de nó, 4 pontas do nó seguinte aqui na sequência. E aí, eu preciso ter uma quantidade de nós aqui final que seja um número par. No meu caso aqui, eu tenho no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou conseguir criar 5 bolhas, 5 sequências dessa conchinha, tá? Então, eu vou separar aqui os fios. Eu vou pegar só os 4, aliás, as 8 primeiras pontas que eu tenho aqui na extremidade para começar. Para cada bolha, eu vou criar 4 sequências de festonês. Então, o que eu preciso fazer é dividir essas 8 pontas que eu tenho aqui em 2 partes também, tá? Nessa primeira etapa, eu vou criar sequências de festonês da direita para a esquerda. Para isso, eu vou precisar dessas 4 pontas aqui da esquerda, desse nó da esquerda, para criar as sequências de festonês. E essas 4 pontas do nó da direita aqui serão a base onde eu vou tecer os festonês, tá? Eu primeiro pego essa primeira ponta aqui desse segundo nó e ela vai me servir de base. Eu vou jogar ela da direita para a esquerda e esses fios aqui, eles vão ser posicionados ao contrário. Então, eu pego a primeira ponta do segundo nó, que no caso seria a 5ª ponta, se a gente contar da esquerda para a direita, das 8 pontas.
Então, a quinta ponta aqui. E aí eu vou começar a criar uma sequência de festonês por cima dessa ponta, daqui do centro para a extremidade. Então, eu vou pegar a primeira ponta aqui mais no centro, próxima a essa que eu vou usar de base. Então, é essa ponta aqui desse primeiro nó, essa. E vou criar o primeiro festonê por cima dessa ponta aqui de base. Então, para criar o festonê, eu faço primeiro uma laçada. Eu pego a ponta por baixo do fio de base, que eu vou usar como base para tecer a sequência. E eu vou pegar essa ponta, eu vou jogar ela de baixo por cima desse fio e puxar ela novamente de volta aqui pela direita, criando essa voltinha aqui, ó. E aí eu ajusto ela bem próxima do nó lá em cima. Fiz a primeira volta, eu vou repetir o mesmo movimento. Eu jogo de baixo pra cima, passo por cima do fio de base e ele vai criar aqui essa volta. Depois eu puxo ela por baixo e por dentro aqui dessa voltinha. E aí, na hora que eu ajusto, ele cria a segunda laçada exatamente igual e fecha o nó festonê, que é formado por duas laçadas. E a ponta fica aqui no meio, entre essas duas laçadas, certo? Aqui, entre as laçadas. E aí, eu já criei o primeiro festonê. Feito isso, eu deixo essa ponta de lado e vou pegar a próxima que tiver na sequência do primeiro nó aqui. E aí eu repito o mesmo processo. Passando primeiro por baixo, aqui, deixando ela por baixo do fio de base, eu jogo por cima, e aí ele cria aqui a volta, e eu vou puxar de volta por baixo e vou ajustar. Lá bem próximo às laçadas que eu já fiz. Repito o mesmo movimento de novo. Jogo o fio por cima do fio de base. E aí eu puxo ele aqui pelo meio novamente. E na hora que eu ajustar, ele vai prender. E eu vou criar essa sequência de nós aqui na diagonal, tá? Então, eu fiz os dois primeiros nós bem ajustados aqui ao nó de cima, ao nó quadrado. E aqui no próximo, esse terceiro, eu já fiz dois, eu vou fazer o terceiro. Ele já vai ficar um pouquinho mais afastado do nó quadrado, porque eu quero seguir esse sentido aqui diagonal. E aí eu repito o processo. Jogo o fio por cima e puxo aqui pelo meio. E aí eu já deixo ele mais afastado aqui do nó, criando esse sentido diagonal. E faço a segunda laçada para finalizar. E prender aqui o nó. Então, já criei 1, 2, 3 nós. Agora eu vou criar o quarto e último dessa sequência. E aí eu já tenho aqui um distanciamento maior. Vou deixar aqui uma sobra entre o nó quadrado e o nó festonê que eu vou criar aqui pra criar essa sequência em diagonal, tá? Fica mais ou menos entre meio centímetro e 1 centímetro de distância. Vai depender muito do material que você estiver utilizando, tá? Criei aqui as 4 laçadas de festonê. E aqui na extremidade ele ficou com mais ou menos 1 centímetro de distância do nó quadrado pro nó festonê que eu criei aqui, tá? Pra ele ficar nesse sentido diagonal. E agora eu vou repetir essas 4 laçadas, utilizando novamente essas 4 pontas que foram usadas aqui, só que agora com um novo fio de base. Então, eu vou pegar o próximo fio que eu tenho aqui, daquele segundo nó, que eu tô utilizando pra criar sequências, tá? Então, eu pego a próxima ponta que sai de dentro do segundo nó, e essa ponta agora que vai ser a minha base pra tecer as sequências. Eu vou utilizar novamente as 4 pontas que eu já usei aqui, nessa primeira sequência de festonês, e vou repetir 4 festonês aqui por cima dessa segunda ponta. Sempre começando aqui de cima para a extremidade, tá? E eu vou seguir o sentido diagonal, deixando essas laçadas bem próximas, o mais ajustado possível. Então, eu faço os mesmos nós. Faço a primeira laçada, ajusto bem aqui e completo o festonê com a primeira ponta. Daí eu pego a segunda ponta e crio mais um nó. Terceira ponta.
e a última ponta. Eu criei novamente 4 festonês, 4 sequências de festonês. E essas pontas que são usadas de base aqui para tecer a sequência, elas ficam aqui separadas, porque elas não serão utilizadas nessa parte, tá? Agora eu vou criar a terceira sequência de festonês, então eu pego a próxima ponta que eu tenho aqui desse segundo nó, lá do nó quadrado, puxo ela aqui para a esquerda para ela ser a minha base, e vou utilizar novamente essas 4 pontas que eu já utilizei nas 2 sequências anteriores. Pego a primeira, faço aqui o primeiro nó, festonei a primeira laçada, ajusto bem lá em cima, bem próximo do meu nó quadrado. Faço o segundo nó. Terceiro. E o último. E mais uma sequência, a terceira sequência de festonês com 4 festonês. E agora eu vou pegar o último fio desse nó quadrado aqui para criar a última sequência, a quarta sequência, tá? Então eu utilizei as 4 pontas desse segundo nó como base, que são essas aqui. E vou criar 4 sequências de festonês, utilizando sempre essas mesmas 4 pontas que vem desse primeiro nó para criar os festonês. E aí eu venho nessa primeira laçada, puxo aqui, ajusto bem. E aqui eu completo as 4 sequências de festonês. E aqui eu completo as 4 sequências de festonês, tendo 4 fios, 4 pontas que foram usadas como base desse lado, e as outras 4 pontas que eu utilizei para tecer a sequência desse outro lado aqui, dessa sequência de festonês, tá? Então eu tenho 4 pontas que vêm aqui para a esquerda e 4 para a direita. Para eu concluir a minha concha, a minha bolha, eu vou criar com essas 4 pontas que eu tenho de cada lado aqui, um nó quadrado. Então, eu vou criar um nó quadrado aqui com essas 4 pontas e outro nó quadrado com essas outras 4 pontas que eu tenho aqui desse outro lado. E esse nó ele precisa ficar bem ajustado, porque é ele que vai fazer com que a trama crie esse formato arredondado, tá? Então, o que a gente vai fazer eu vou pegar aqui primeiro desse lado, eu vou criar aqui com essas 4 pontas um nó quadrado. Então, na primeira laçada, eu vou ajustar bem esse nó aqui, bem essas pontas. Faço esse nó, essa laçada bem ajustada, porque aí ela já vai ajustar e vai criar o formato arredondado que eu preciso dessa trama, tá? Então, são esses 2 nós quadrados que nós fazemos aqui no final, que criam o formato de bolha, de concha, dessas sequências de festonês. Então, eu fiz a primeira laçada aqui bem ajustada, e agora eu vou completar o nó. Você pode puxar aqui os fiozinhos do meio, que você vai ver que a trama ela já vai levantar, tá vendo? Ela já cria um formato arredondado. E aí, pra completar, eu faço a mesma coisa com essas outras pontas do outro lado aqui, pra fazer o mesmo efeito desse outro lado. Então, eu pego aqui as 4 pontas, crio a primeira laçada do nó, e aí eu ajusto bem esse nó, ele vai até chegar um pouco pra baixo da trama, tá? Pra que ela levante e faça esse efeito arredondado. Vou concluir aqui o nó quadrado. Então, eu criei aqui o nó nessa parte aqui de baixo, bem ajustadinho, bem ajustada a trama das sequências de festonês, desse lado e o outro desse lado. E são esses nós que a gente cria aqui, que depois criam e fazem com que essa sequência de festonês, ela crie esse formato arredondado, tá? Então, são esses 2 nós quadrados aqui que concluem o processo para criar o formato dessa sequência. Eu fiz 4 sequências de festonês, utilizando as pontas de 2 nós quadrados aqui de cima, concluindo com 2 nós quadrados
em cada lado da sequência para criar o formato. E eu vou repetir esse processo aqui nos outros fios, sempre utilizando 8 pontas para criar cada sequência dessa. Então, sempre de 2 em 2 nós. Então, eu vou pegar os próximos 2 nós quadrados que eu tenho aqui, as pontas referentes a esses 2 nós quadrados. Eu tenho aqui mais 2 nós, mais 8 pontas, e vou repetir todo o processo que eu fiz aqui. Do mesmo jeito, eu vou utilizar essas 4 pontas do nó mais à esquerda para criar os festonês e essas 4 pontas do nó mais à direita como base para tecer as sequências, tá? Então, eu pego o primeiro fio aqui desse segundo nó, que seria o quinto fio aqui da sequência, uso ele como base, então eu jogo ele aqui para a esquerda e começo a tecer os festonês com as pontas desse primeiro nó aqui mais à esquerda. E o processo é o mesmo. Eu vou tecer aqui os festonês em diagonal. Então, eu faço o primeiro nó aqui mais em cima, no centro. O segundo. E aí, eu vou descendo a sequência em diagonal, deixando o espaçamento aqui. Uma distância entre o nó quadrado e esses festonês aqui iniciais. Da mesma forma que eu fiz lá no primeiro, tá? Para criar essa primeira sequência aqui, nesse formato, nesse sentido diagonal, deixando aqui aquela diferença entre o festonê, a distância entre o festonê e o nó quadrado lá em cima de mais ou menos 1 centímetro. Deixo essa ponta de lado e aqui eu venho e pego a próxima ponta aqui do segundo nó e crio a segunda sequência, utilizando as 4 pontas que já foram usadas aqui nessa primeira. Fiz a segunda sequência, agora eu pego aqui novamente as 4 pontas que eu vou utilizar para tecer os nós e pego a próxima ponta aqui do nó de cima, que vai me servir como base para eu criar a terceira sequência. Agora eu vou criar a última sequência aqui de festonês, pegando o último fio aqui do segundo nó. E aí, essa primeira laçada eu faço bem ajustada aqui ao nó quadrado, tá? Diferente desse nó aqui desse lado, aqui nesse lado a gente pode ajustar bem os festonês junto ao nó quadrado. Aqui eu concluí a segunda sequência do padrão, tá? Eu tenho novamente 4 pontas de um lado, 4 pontas do outro lado desse padrão. Então, aqui desse lado, com essas 4 pontas, eu faço aqui um nó quadrado. E aí, eu vou ajustar ele bem aqui, pra que o padrão crie o formato arredondado. Então, eu fiz um nó de um lado e agora eu vou fazer ele do outro lado aqui com as outras 4 pontas. Jogando esse nó lá pra baixo, ajustando bem essas pontas das laçadas, para que ele crie o efeito arredondado.
E agora é só repetir esse processo com as outras pontas aqui, criando mais. Eu vou conseguir criar aqui mais 3 padrões desse, porque eu ainda tenho 6 nós. Completei aqui a sequência, criei 5 padrões desse nó em formato de bolha ou de concha, como você preferir chamar. E agora eu vou repetir esse padrão de forma intercalada, tá? Então, entre cada 2 sequências, entre cada 2 padrões aqui criados nessa primeira sequência, nessa primeira fileira, vamos chamar assim, eu vou criar um novo aqui embaixo, entre 2 superiores, tá? O processo é o mesmo. Então, lembra que a gente tem um nó quadrado feito aqui com 4 pontas desse lado do padrão e outro nó quadrado feito aqui desse outro lado com mais 4 pontas desse outro lado. Eu vou pegar os 4 fios referentes a esse nó quadrado que eu fiz aqui desse lado, aqui no meio, entre um padrão e outro. E esses 4 aqui da extremidade eu vou deixar separado. E vou pegar os próximos 4 fios que eu tenho aqui do próximo padrão que tiver mais aqui centralizado entre eles, tá? Então, eu vou precisar de 4 pontas de um padrão que saem aqui desse nó quadrado que a gente fez aqui na lateral e 4 pontas do outro padrão do próximo nó quadrado aqui que saem desse lado aqui do padrão, tá? Então, em cada padrão eu tenho 8 pontas, 4 de um lado e 4 do outro. Eu vou utilizar só
as 4 que tiverem mais centrais de cada padrão aqui. Então, essas 4 aqui, desse padrão, eu não utilizo e nem essas outras 4 aqui. Eu vou utilizar só essas 8 pontas que eu tenho aqui na parte mais central entre esses dois padrões. E aí, com essas 8 pontas, eu consigo criar um novo padrão desse intercalado aqui embaixo. Aí, intercalado esses dois de cima. E é isso que eu vou fazer aqui agora na sequência, tá? Então, para eu criar a nova fileira de padrões aqui embaixo, eu vou utilizar sempre 4 pontas referentes a um nó quadrado de cada padrão superior da sequência anterior. Só que agora eu vou criar a mesma sequência de nós festonês, as 4 sequências de festonês, só que no sentido oposto. Então, se daqui eu criei da direita para a esquerda, nessa parte aqui, nessa fileira de baixo, eu vou criar da esquerda para a direita para ficar intercalado e os padrões ficarem em sentidos opostos, tá? Então, se no padrão de cima eu usei as 4 pontas da direita como base para tecer os festonês utilizando essas 4 pontas da esquerda, aqui eu vou fazer o contrário. Então, eu vou utilizar as 4 pontas da esquerda como base, apenas como base, então elas vão passar por dentro das sequências, e vou usar essas 4 pontas aqui da direita para tecer os festonês, tá? Então, eu começo pegando o fio aqui, esse fio mais central aqui da sequência da esquerda, esse primeiro fio aqui do nó, e ele vai me servir de base. Então, agora eu vou criar os festonês com esses fios da direita aqui. E o processo é o mesmo, eu pego o primeiro fio, referente a esse padrão aqui, faço o primeiro festonê, e eu vou ajustar esse primeiro festonê bem próximo do nó quadrado que eu tenho aqui, no início desse meu fio que está servindo de base. Fiz aqui o festonê, separo o fio. Pego aqui a próxima ponta que vem dessa sequência. Faço novamente mais um festonê. Separo aqui a ponta. Eu vou seguir a mesma lógica, tá? Criando a sequência em diagonal. Então, eu fiz os primeiros 2 nós aqui bem próximos do nó quadrado que eu tenho aqui, do final dessa sequência, desse padrão. E agora os 2 últimos eu vou deixando aquele distanciamento para que esse meu padrão ele fique em linha diagonal aqui, tá? Então, com o terceiro eu já deixo um espaço maior, um pouquinho mais distante aqui, deixo uma sobra. E o último eu vou deixar aquela sobrinha, aquele distanciamento aqui no lateral de quase 1 centímetro, tá? Entre o nó quadrado e o festonê. Então, fica aqui com essa distância, a mesma distância que a gente deixou aqui no início, tá? Então, o padrão é o mesmo, você vai seguir da mesma forma produzindo os nós, só que no sentido oposto. Então, eu fiz a primeira sequência de 4 nós, usei esse fio que vem daqui, agora eu separo esse fio, vou pegar o próximo, que tá aqui na sequência, para usar de base, e repito novamente as 4 laçadas com esses 4 fios que eu já usei aqui. Fiz a segunda sequência de festonês, vou separar aqui as pontas e pego o próximo fio que eu tenho aqui de base, da minha sequência dos 4 fios que eu tenho aqui nessa lateral, e vou repetir o processo. Faço aqui os 4 festonês. Finalizei a terceira e agora eu vou para a última sequência de festonês. E aí tá feito.
Fiz 4 sequências de festanês, assim como eu fiz aqui em cima, só que no sentido oposto, da esquerda para a direita. Restaram agora 4 pontas desse lado e 4 pontas desse lado da sequência. Eu agora concluo aqui com o nó quadrado para ajustar essa trama e criar o efeito, e criar o mesmo efeito desses outros aqui que eu já fiz, o efeito de concha, tá? De bolha. Então, ajusto para ele ficar arredondado. Então, eu criei esse primeiro padrão aqui intercalado a esses dois superiores, tá? Daí agora é só repetir. Sempre que eu tiver 4 pontas de uma sequência e mais 4 pontas da outra sequência aqui, de outro padrão, eu tenho as 8 pontas que eu preciso para poder criar um novo aqui intercalado aqui no meio, tá? Nessa parte de baixo. Então, novamente, eu tenho aqui 4 pontas desse padrão, 4 pontas desse outro padrão, que saem desses nossos quadrados que a gente finalizou aqui. E eu vou criar mais um padrão aqui no meio, no sentido oposto, tá? Então, da esquerda para a direita, seguindo o mesmo processo desse aqui de baixo.
Completei aqui a segunda sequência, a segunda fileira desse padrão, criando 4 padrões, tá? De bolha ou de concha. Agora, para dar sequência à produção, eu preciso reproduzir tudo isso que foi feito aqui na segunda alça da mesma forma, seguindo as mesmas orientações, tá? Então eu vou pegar a minha segunda alça, eu vou posicionar os 14 fios iniciais, começar a criar minha sequência de nós quadrados e posicionar mais 3 fios de cada lado aqui, totalizando 20 fios no final, tá? Repito todo o processo, crio aqui as mesmas 4 fileiras de nós quadrados, exatamente como eu fiz aqui no início, e depois repito esse padrão de concha, criando primeiro 5 sequências e depois mais 4 intercaladas, tá? Então você precisa reproduzir tudo isso aqui na segunda alça e criar uma segunda parte exatamente igual a essa para poder dar sequência ao projeto. Eu já produzi aqui a minha segunda parte, exatamente igual a essa primeira, seguindo as mesmas orientações na minha segunda alça, na segunda unidade do par de alças. E agora que eu já tenho aqui as duas partes exatamente iguais, com a mesma quantidade de fios e a mesma quantidade de padrão, eu vou unir essas duas partes para começar a fechar a circunferência da bolsa e concluir ela, continuar criando as sequências com a circunferência já fechada, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é continuar e concluir essa segunda fileira de padrões aqui, utilizando as pontas de um lado com as pontas do outro lado desses padrões aqui das extremidades aqui da primeira fileira, tá? Então eu tenho as 4 pontas que me restaram aqui dessa extremidade desse primeiro padrão, da primeira parte que eu produzi, e tenho mais 4 pontas aqui que restaram desse segundo padrão, desse primeiro padrão aqui da segunda parte, tá? Então eu tenho aqui no total as 8 pontas que eu preciso para criar um novo padrão aqui no meio, seguindo essa linha aqui, essa fileira de padrões. Então eu vou criar um novo padrão aqui no meio, seguindo o mesmo formato, a mesma lógica de montagem da esquerda para a direita, para completar essa fileira. Eu pego os fios da direita, que são os que eu vou utilizar para criar os festonês, e aqui os fios que vêm da esquerda, da sequência da esquerda, desse padrão aqui, como base. E aí é só repetir o padrão. Então eu pego o primeiro fio e eu vou criar aqui a primeira sequência de festonês, unindo essa parte com essa outra parte, com essa segunda parte. E aqui o processo de montagem é o mesmo que eu venho fazendo em todas as sequências. Especialmente agora aqui nessa segunda sequência, criando o padrão na diagonal da esquerda para a direita. Concluí aqui o padrão central, unindo uma parte com a outra e fechando aqui a primeira parte da circunferência da bolsa, tá? Agora o que eu vou fazer é repetir o que eu fiz aqui nessas outras extremidades, tá? Então eu vou pegar essas 4 pontas que eu tenho aqui sobrando desse lado, com essas outras 4 que eu tenho aqui do outro lado, vou fechar e vou criar um padrão desse aqui, unindo essas duas pontas, essas duas partes, para fechar a circunferência da bolsa. Então eu pego
Eu vou fechar. Então, eu fechei aqui, unindo as duas partes para criar a circunferência, tá? Então, eu vou repetir todo o processo agora aqui desse lado, criando um novo padrão aqui para unir essa abertura e fechar a circunferência. Então, é o mesmo processo, tá? Eu vou seguir o mesmo padrão que eu já estava fazendo antes, utilizando os fios aqui da direita para criar os festonês e esses fios aqui que vêm da esquerda como base para fazer a sequência. Então, eu pego aqui o primeiro fio, então eu vou criar a primeira sequência de festonês aqui, fechando, unindo essas duas partes. Então, concluindo aqui essas partes laterais, fechando aqui essa parte lateral, eu já tenho aqui a circunferência da peça toda fechada, tá? Então, agora o próximo passo é continuar replicando essas sequências por mais algumas fileiras, tá? Então, agora eu vou repetir, sempre que eu tiver duas sequências, eu crio uma nova intercalada aqui embaixo. Lembrando que a cada nova sequência eu tenho que inverter o padrão, então eu fiz esse segundo padrão aqui, dessa segunda fileira, da esquerda para a direita. Agora, na próxima, eu vou repetir o que eu fiz lá na primeira. Vou fazer da direita para a esquerda, tá? A sequência de festonês. Então, você faz a primeira sequência do padrão da direita para a esquerda, a segunda da esquerda para a direita. E aí, na próxima aqui, na terceira, eu vou repetir o que eu fiz aqui nessa primeira. Então, eu vou sempre intercalar um padrão da direita para a esquerda com um padrão da esquerda para a direita. Em cada fileira eu vou invertendo as sequências, tá? Então, para eu criar aqui a próxima fileira, eu vou criar as sequências novamente da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar 4 pontas de uma sequência com 4 pontas da outra sequência para criar um novo padrão intercalado aqui embaixo a esses dois superiores. Agora, ao contrário. Então, eu vou utilizar os fios da esquerda para fazer a sequência de festonês, tá? Deixando os fios da direita apenas como base. Então, vou fazer aqui a primeira sequência de festonês.
Então eu criei aqui um novo padrão, seguindo esse primeiro aqui de cima, tá? No sentido da direita para a esquerda. E agora eu vou repetir isso aqui por toda a circunferência para criar essa terceira fileira, sempre que eu tiver 4 pontas de cada padrão, tá? Sempre pegando 4 pontas de um padrão e 4 pontas do outro padrão para criar uma sequência intercalada. Concluí aqui a terceira fileira por toda a circunferência da peça. E agora eu vou continuar repetindo essas sequências até completar 6 fileiras desse padrão no total. Então eu já tenho aqui 3 fileiras feitas e eu vou criar mais 3 aqui no comprimento para eu completar a altura da minha bolsa. E é só repetir intercalando as sequências, tá? Então eu fiz a primeira da direita para a esquerda, a segunda aqui intercalada da esquerda para a direita,
A terceira eu fiz novamente da direita para a esquerda e agora eu vou repetir o que eu fiz aqui nessa segunda. Eu vou intercalar no sentido oposto e assim sucessivamente até eu completar as 6 fileiras que eu quero desse padrão aqui. Então eu vou seguir repetindo esse padrão, vou finalizar e volto para te mostrar como finalizar o fundo da peça. Finalizei e concluí as 6 sequências, as 6 fileiras desse padrão bolha ou concha. E agora eu vou finalizar aqui o fundo com uma sequência de nós quadrados, vou finalizar a trama aqui embaixo, criando uma sequência de nós quadrados para depois fechar o fundo. Então o que eu vou fazer aqui agora é criar nós quadrados, seguindo a seguinte sequência. Eu vou pegar 4 pontas, porque eu preciso de 4 pontas para criar cada nó. E eu vou começar na abertura aqui entre uma sequência, um padrão desse de concha e outro, tá? Entre uma bolha e outra, pra unir essas duas partes e fechar aqui essa abertura. Então eu pego 2 pontas de uma sequência, desse último nó quadrado que eu fiz aqui embaixo, com 2 pontas do outro nó aqui, dessa outra sequência, desse outro padrão, e vou criar um nó quadrado aqui no meio, tá? Fechando aqui, unindo essas duas partes. Você pode começar por qualquer parte, desde que você pegue 2 pontas de cada padrão pra gente unir uma com a outra, tá? Então você vai começar unindo essas duas partes, nessa abertura aqui, fechando essa abertura. Vai criar um nó quadrado pegando 4 pontas, 2 de cada parte. E aí depois é só seguir criando os nós quadrados sempre de 4 em 4 pontas. Então você vai criar sempre um nó quadrado entre os 2 padrões, nessa abertura aqui. E mais um aqui no meio, tá? Mais um abaixo de um padrão desse. Então eu fiz aqui um nó quadrado, unindo essas duas partes. Eu agora vou pegar os próximos 4 fios que eu tenho aqui, que vai ser 2 pontas desse nó aqui, desse padrão, e 2 pontas desse outro nó do outro lado do mesmo padrão. E crio um nó aqui no meio. Fiz aqui mais um nó. Daí as próximas 4 pontas, elas vão estar aqui novamente entre os 2 padrões. 2 pontas de um padrão e 2 pontas do outro, tá? Que são essas duas aqui. E aí novamente eu crio um nó fechando, unindo essas duas partes, fechando aqui essa abertura. E aí eu vou continuar criando os nós quadrados até completar tudo e utilizar todas as pontas, tá? E é só seguir sempre de 4 em 4 pontas. Criando sempre um nó entre os 2 padrões aqui, entre a abertura, nessa abertura, unindo esses 2 padrões, e um nó abaixo de um dos padrões aqui, do padrão, tá?
Já concluí aqui as sequências de nós quadrados e agora eu vou repetir esse processo criando nós intercalados a esses que eu já fiz aqui, tá? Então eu vou criar mais uma fileira de nós quadrados intercalados aos últimos que eu fiz aqui para fechar esse padrão. Para fazer o nó intercalado eu uso 2 pontas de cada nó, então eu tenho um nó quadrado aqui, outro aqui entre os 2 padrões que eu usei para fechar, para unir. Eu pego essas 4 pontas, 2 de cada nó, e crio um novo nó intercalado a esses 2 aqui. Criei o nó aqui, agora eu sigo a sequência, tá? Então, sempre de 2 em 2 pontas, eu vou criando um novo nó aqui embaixo, intercalado. Então, eu usei 2 pontas desse nó aqui para criar esse, agora as 2 pontas que restaram eu uso para criar o próximo, pegando mais 2 pontas do próximo nó que eu tenho aqui na sequência. Já fiz aqui o segundo nó, eu vou seguir criando os nós intercalados por toda a circunferência até completar tudo. Então, eu criei no total 2 fileiras de nós quadrados. Eu fiz essa primeira sequência aqui para finalizar a trama e fechar essa sequência, esse padrão de bolha, tá? De concha. E depois criei mais uma fileira de nós quadrados intercalados. Aqui no total eu tenho que ter, no meu caso aqui eu tenho 20 nós. Eu contei aqui a quantidade de nós que eu tenho nessa última sequência que eu fiz. E eu tenho no total 20 nós quadrados. Daí o próximo passo agora é fechar esse fundo. Então, para fazer isso, a gente vai virar a peça do avesso, tá? Então, eu preciso virar toda a trama do avesso com cuidado. Virei aqui a peça do avesso. E agora eu vou dividir esses 20 nós que eu tenho aqui nessa última fileira que eu fiz de nós quadrados, esses 20 nós quadrados em 2 partes. E eu vou tentar dividir isso metade, metade, certinho aqui com a lateral da minha bolsa, tá? Então, eu vou ter aqui a sequência de nós que fazem a união da lateral de uma parte e de outra, que é essa sequência aqui. Eu vou chegar aqui embaixo e vou ver onde é que estão os nós, onde é o meio, tá? Vou tentar localizar o meio. Então, eu tenho aqui as 2 sequências do padrão de bolha aqui na lateral.
Aqui é o nó do meio e eu tenho 2 nós aqui embaixo. Então, eu vou jogo um lado pra cá e o outro lado pro outro lado. Então, isso aqui significa que aqui é o meio da lateral. Eu vou começar a contar daqui pra cá 10 nós e daqui desse nó pra lá mais 10, tá? E eu tenho que chegar na outra lateral, no outro nó centralizado do outro lado. Então, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o 10º. Eu vou unir aqui todas essas pontas para eu conferir. Eu vou amarrá-las aqui juntas. Vou fazer só um nozinho aqui, só pra eu ter certeza que aqui eu também tô, do outro lado, eu também tenho esses 10 nós centralizados, olha, também está. Então, eu tenho aqui a união das duas partes, a lateral, o nó que tá centralizado e aqui o último nó que eu contei, o 10, tá bem aqui do lado, bem na parte central. Então, se eu contar agora esse outro lado aqui, dos fios que eu deixei separado, que eu ainda não contei, tem que dar 10 nós também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Eu tenho mais 10 aqui desse lado. Então, eu já tenho a divisão exata para eu começar a criar o meu fundo, tá? 10 nós de um lado e 10 nós do outro lado, centralizado na minha peça, deixando a divisão certinha aqui nas duas laterais. Agora, eu vou posicionar a minha peça assim, com a divisão exata. Então, eu tenho aqui 10 nós desse lado dessa abertura e 10 nós desse outro lado da abertura. Bem centralizado aqui na parte lateral da peça, tá? Eu agora vou começar a fechar, a criar a trama que vai fechar aqui esse fundo. Será feita uma sequência de nós quadrados. Nós vamos fazer em 2 partes, na verdade em 3 partes. A primeira parte eu vou fazer só uma metade. Então, se eu tenho aqui 10 nós, eu vou utilizar primeiro 4 nós aqui da parte de cima pro centro. Depois eu vou fazer mais uma sequência com mais 4 nós daqui dessa parte de baixo pro centro. E depois a gente finaliza aqui no meio, tá? Então, eu vou começar separando os fios que eu preciso. Então, eu vou utilizar de cada lado 4 nós. Então, eu vou pegar 1, 2, 3, 4, vou pegar as pontas referentes a esses 4 nós aqui. E as outras eu vou deixar aqui de lado. Vou amarrá-las aqui, pra eu não me confundir. Vou usá-las só depois. Aqui do outro lado da abertura eu também vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Separo os outros fios, que eu não preciso deles nessa etapa. Então, eu tenho 4 nós de um lado, 4 nós do outro, totalizando 16 pontas de cada lado, tá? E eu vou criar aqui uma sequência de nós quadrados. E aí, pra eu começar a criar essa sequência de nós, eu preciso de fios de base. Então, eu vou pegar esses 2 fios que estão mais centralizados aqui. Lembrando que aqui é a metade da lateral, tá? Então, eu pego uma ponta de um lado, uma ponta do outro lado, dos 4 nós que eu tenho aqui pra utilizar. Os que estão mais centralizados. Eu vou começar a tecer essa sequência de nós quadrados que eu vou fazer aqui por cima desses 2 fios, tá? Todos os nós que eu vou criar aqui serão feitos por cima desses 2 fios. Daí agora eu pego o próximo fio que eu tiver aqui na sequência de cada lado da abertura. Então, o próximo fio desse nó aqui e o próximo fio desse nó do outro lado. Eu vou usar essas 2 pontas para tecer o nó quadrado, para criar o primeiro nó quadrado por cima dessas pontas aqui centrais. É só criar o nó. Fiz aqui as 2 laçadas do nó quadrado. Eu vou ajustar os fios aqui do centro. Faço eles bem ajustados. Faço as laçadas bem ajustadas ao nó que eu tenho aqui. De onde o fio sai, de onde as pontas saem. Finalizei o nó, eu vou pegar essas 2 pontas e vou jogar pra cima, porque elas já não serão mais utilizadas pra nada agora. Na sequência, eu pego as 2 próximas pontas que eu tiver dos nós aqui da abertura, dessa parte lateral. Uma ponta de um lado, uma ponta do outro lado, e vou criar novamente mais um nó quadrado, na sequência desse que eu já fiz, por cima desses fios aqui do centro. Ajustando bem, pra essa abertura começar a fechar. Então, sempre que eu fizer um novo nó, eu vou puxar os fios aqui do meio para eles ajustarem, para que essas laçadas, esses nós que eu vou criar aqui no centro, eles fiquem bem ajustados.
Finalizei o nó, eu jogo as pontas pra cima porque eu já não preciso mais delas. Agora eu vou pegar a última ponta, mais uma ponta de cada lado. A última ponta referente a esse primeiro nó, eu tô utilizando aqui, um de cada lado, tá? Então, a última ponta desse nó aqui e a última ponta desse outro nó que tem aqui do outro lado da abertura. E vou criar novamente um nó quadrado aqui na sequência. Jogo as pontas lá pra cima e ajusto as do centro. Já criei aqui 3 nós em sequência, tá? 3 nós quadrados. Então, eu já comecei a fechar o meu fundo. Daí, agora eu vou continuar repetindo esse processo com os próximos nós que eu tenho aqui, que eu separei da abertura, dos 4 que eu separei. Eu já usei as pontas do primeiro nó, um de cada lado. Agora eu vou pro segundo nó que eu tenho aqui separado. Cada nó tem 4 pontas. E eu só vou utilizar 3 pontas. Em cada nó, de cada nó desse aqui, eu vou utilizar apenas 3 pontas para criar 3 nós, como eu fiz aqui nesse primeiro. Então, eu vou ter que pular uma das pontas. E eu vou pular sempre uma dessas pontas aqui que saem do centro do nó, tá? Então, eu começo criando o primeiro nó, eu pego a primeira ponta do nó aqui, uma de cada lado, que é a ponta que faz a amarração do nó. Faço aqui o nó quadrado. E aí, agora eu preciso ir ajustando bem para que esse fundo comece a se fechar, tá? Então, a cada laçada, especialmente as primeiras, a gente tem que fazer bem ajustadinho, para que essa abertura ela comece a se fechar. Fiz aqui o nó, vou jogar a ponta lá pra cima, porque eu já não preciso mais dela. Daí, agora eu tenho o próximo fio, e aí agora você vai analisar. No meu caso aqui, o próximo fio, ele sai do centro do nó aqui, desses nós quadrados da abertura, só que ele tá bem paralelo, bem na altura, bem na linha aqui desse último nó quadrado que eu fiz aqui no centro. Então, eu vou pular, como eu tenho que pular uma ponta de cada lado, eu vou pular esse próximo fio aqui, pra eu ter espaço pra fazer o nó, tá? Então, essas duas pontas aqui, uma de cada lado, eu não vou utilizar, eu só vou jogar lá pra cima. E eu vou pegar as próximas, que também saem aqui do centro do fio, tá? Então, eu pulei uma ponta de cada lado do nó, vou pegar a próxima e vou continuar criando aqui a minha sequência de nós quadrados. E aí, eu faço o nó quadrado aqui novamente. Criei o nó. Daí, agora eu volto nas duas pontas que eu pulei, que eu não utilizei aqui, uma de cada lado. E eu vou fazer uma amarração simples aqui. Vou dar um nozinho uma vez e mais uma vez. Então, eu vou fazer 2 nós duplos. Então, eu criei aqui um nó duplo simples, tá? Fiz uma laçada de nó, depois fiz mais uma por cima. Pra fazer o acabamento dessas duas pontas, pra não deixar elas soltas, tá? Mas eu não fiz o nó quadrado, eu fiz a amarração por cima da sequência de nós quadrados, tá? Daí agora eu pego todas essas pontas, jogo pra trás, porque eu já não preciso mais delas. Agora eu pego a última ponta referente a esses nós que eu tô utilizando aqui das laterais da abertura, pra criar o terceiro nó quadrado dessa sequência aqui. Pronto, fiz mais um nó, jogo as pontas pra cima. Então, eu já fechei, utilizei as 4 pontas desses nós aqui, desse lado e desse outro lado, que eu tinha deixado aqui pra fechar a abertura, daqueles 4 que eu separei. Eu ainda tenho aqui mais 2. Utilizei 3 pontas desses nós pra fazer 3 nós quadrados e as 2 que eu pulei, uma de cada lado, eu fiz a amarração simples aqui em cima. Daí agora é só repetir esse processo. Então, nessas outras pontas que eu tenho aqui ainda, desses 2 nós que eu separei pra fazer essa primeira etapa, eu vou repetir a mesma coisa. Eu pego aqui a primeira ponta referente ao nó, uma de cada lado, né, da amarração do nó, faço um nó quadrado aqui no meio, ajustando bem pra fechar essa abertura. Vou pular novamente uma ponta de cada lado,
assim como eu fiz lá na sequência anterior. Então, eu jogo essas duas pontas pra cima, pego as próximas que eu tiver aqui, referente a esses nós aqui que eu tô utilizando as pontas, faço um nó quadrado novamente. Daí agora eu volto aqui nas pontas que eu pulei, que eu não utilizei, e já faço a amarração para depois não ficar perdida, tá? Então, uma laçada, duas laçadas de um nó simples. Jogo todas essas pontas para trás e finalizo com mais um nó quadrado com a última ponta referente a esses nós que eu tô utilizando aqui. Ajusto os fios do meio aqui, não esquece de ajustar esses fios aqui do centro para que eles não fiquem com sobra e fiquem embolados aqui durante a produção, tá? Jogo tudo pra trás. E agora eu vou pegar as 4 pontas que eu tenho dos últimos nós que eu separei. Lembra que eu separei 4 de um lado e 4 do outro. Então, eu tenho aqui as últimas 4 pontas e eu vou fazer o mesmo processo. Pego a primeira ponta, faço um nó quadrado aqui. Daí agora eu pulo uma ponta de cada lado da abertura, pego as próximas, faço o nó quadrado, o segundo nó quadrado, volto aqui nas pontas que eu pulei, já faço a amarração. Jogo todas essas pontas aqui que já foram usadas pra cima, lá pra trás. Pego as duas últimas que eu tenho de cada lado aqui e faço o último nó quadrado dessa sequência. E aí eu finalizo essa primeira etapa com as pontas que eu deixei separada aqui dos 4 nós que eu utilizei. 4 nós desse lado e os outros 4 nós desse outro lado aqui, certo? Então, eu fiz no total 3, depois mais 3, 6, depois mais 3, 9, depois mais 3, 12 nós quadrados e fiz 3 amarrações dos fios que eu pulei, tá? 3 amarrações simples aqui por cima. Então, foram 12 nós quadrados no total e mais 3 amarrações simples, ok? Daí, agora eu vou pegar todas essas pontas, eu vou deixá-las aqui pra depois fazer o acabamento, porque essa parte, essa primeira metade já tá concluída. O que eu vou fazer agora também é pegar essas pontas que eu usei aqui como base e jogar pra trás, porque eu não preciso delas agora nesse momento. A próxima etapa é, eu vou virar o projeto e vou repetir tudo que eu fiz aqui nessa parte, agora aqui do outro lado, do mesmo jeito, tá? Eu vou abrir aqui os fios e vou fazer a mesma coisa. Eu vou separar 4 nós de cada lado. Então, lembrando que aqui é a divisão do meio, da lateral da bolsa. Eu tenho 6 nós desse lado, 6 nós do outro lado. Novamente, vou separar 4 desse lado e 4 desse lado e vou repetir o que eu fiz aqui, com a mesma quantidade de nós, seguindo a mesma sequência, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4. E esses 2 que sobraram aqui no centro, eu vou deixar amarradinho pra eu não me confundir com as pontas. 1, 2, 3, 4. E aqui agora é só repetir o mesmo processo. Pego os 2 fios centrais aqui, lá do início da divisão. Então, eu tenho 4 desse lado e 4 desse lado. Pego um de um lado e um do outro.
os mais centrais, para utilizar como base, para eu fazer toda a sequência aqui. Eu vou criar a sequência da mesma forma. Pego o primeiro fio, faço o primeiro nó quadrado. Jogo o fio pra cima, pego o próximo fio, faço mais um nó quadrado. Então, esse primeiro nó aqui eu já tenho a sobra só dos 3 fios que eu preciso para criar os 3 nós, porque eu tô utilizando aqui essas 2 pontas como base. Então, eu crio aqui a primeira sequência de 3 nós quadrados com as 3 pontas dos nós, de um nó de cada lado aqui da abertura. Eu já tenho os 3 nós aqui iniciais. Jogo essas pontas pra trás. E agora eu começo a fazer a sequência onde eu vou criar primeiro um nó quadrado, pegando uma ponta de cada lado. Na sequência, eu pulo uma ponta de cada lado. Deixo aqui separado, pego as próximas, uma de cada lado. Daí eu volto aqui nas pontas que eu pulei e faço a amarração dupla, nó duplo simples. E aí eu já posso jogar essas pontas lá pra trás. E aí eu pego a última ponta aqui referente a esses nós que eu tô utilizando aqui, um nó de cada lado, né? E faço mais um nó quadrado aqui pra finalizar a sequência de 3 nós quadrados referente a esse nó. Eu já fiz mais 3 nós quadrados e uma amarração. E agora eu vou seguir fazendo isso nesses outros 2 nós que ainda faltam aqui pra terminar. Finalizei aqui desse outro lado, fiz a mesma quantidade de nós, a mesma sequência que eu já tinha feito aqui nessa primeira etapa. Fiz 3, 6, 9, 12 nós quadrados e mais 3 amarrações. Antes de seguir para finalizar esse espaço aqui, essa abertura que ainda falta, pra gente finalizar esses 2 nós que ficaram aqui no centro, eu vou já criar o acabamento dessas pontas. A gente vai cortar as sobras que a gente tem aqui para facilitar a finalização dessa parte central aqui. A sua visualização do que eu vou fazer e também o processo. Então, o que eu vou fazer aqui é cortar essas sobras dessas pontas que eu já utilizei para tecer os nós, tá? Então, essas 2 pontas que eu usei de base para tecer essas sequências, eu não vou cortá-las agora, porque eu ainda preciso delas para finalizar esses nós aqui do centro, tá? O que a gente vai cortar são só essas pontas que já foram utilizadas nessas 2 sequências, que a gente já fez nó, que já foram amarradas e que a gente já pode cortar, tá? Aqui no caso desse material específico, desse fio náutico, ele é um fio sintético, então eu consigo fazer o acabamento dessas pontas cortando e derretendo com fogo a pontinha para que ela não se desfaça, para que ela não desfie e também para que ela fique coladinha aqui na trama, tá? Então a gente derrete a pontinha e cola ela sobre a trama de nós. Então você vai cortar as pontas. E aqui não tem muito uma regra, você pode fazer como achar que fica mais fácil. Eu geralmente deixo uma margem de mais ou menos 1 centímetro da amarração do nó até o corte, tá?
Então eu corto mais ou menos com uma sobrinha de 1 centímetro. E aí, com a ajuda de um isqueiro, de um acendedor ou do material que você tem o hábito de utilizar, a gente precisa do fogo para poder fazer o acabamento, tá? Então eu utilizo esse acendedor aqui que eu acho mais fácil de manusear. Eu venho, aplico o fogo uma ponta de cada vez, derreto aqui um pouquinho a ponta e colo ela, aperto ela aqui sobre a trama, tá? Sobre a trama de nós que eu tenho produzido aqui embaixo. Porque assim, ele derretido, na hora que a gente aperta aqui sobre a trama, ele cola essa pontinha e já faz o acabamento, tá? Então, com cuidado, você vai fazendo um de cada vez. Derrete a ponta, vem assim com o fundo do isqueiro e aperta. Aperta ele sobre a trama porque aí ele fica colado aqui. Cuidado para não se queimar. Por isso que eu indico que você utilize o fundo do isqueiro para fazer a pressão. Derrete a pontinha, vem com o isqueiro e aperta. Que aí ele fica coladinho. Dessa forma ele vai colando aqui todas as pontas e já vai fazendo o acabamento, tá? E aí você vai fazer isso com todas essas pontas que você tiver aqui, que já foram finalizadas, amarradas aqui na sequência, tá? Só as que a gente já utilizou. Finalizei aqui já esse lado, essa primeira metade. Agora eu vou repetir o mesmo processo com todas essas pontas desse outro lado para criar o acabamento e tirar o excesso que eu tenho aqui. Finalizei o acabamento de todas as sobras das pontas que eu tenho aqui, que eu tinha aqui desse lado e desse lado, tá? Das duas tramas que já estão prontas. E agora eu vou concluir aqui essa abertura central. Para eu criar as últimas tramas que vão completar essa abertura aqui, o processo é o mesmo. Eu vou criar 3 nós, utilizando 3 pontas de cada nó desse que eu ainda tenho aqui. Eu tenho 2 nós de cada lado da abertura. 2 nós aqui, 2 nós quadrados desse lado e 2 nós desse lado. E eu vou utilizar 3 pontas de cada nó, assim como eu fiz aqui no processo de produção dessas tramas. A diferença é que eu vou produzir esses últimos nós aqui, esses últimos 6 nós, sobre essas 4 pontas que eu tenho aqui, que eu usei de base, tá? Então eu tenho 2 pontas que vêm dessa parte da trama e essas duas que vêm dessa parte aqui. Foram os fios de base. Eu agora vou sobrepor essas tramas, então essa daqui de baixo eu jogo lá pra cima. E a lá de cima vem aqui pra baixo. E assim, com as 4 pontas sobrepostas, com essas 4 pontas juntas, eu vou criar os nós sobre elas, tá? Usando essas 4 pontas como base, para que os nós eles fiquem por cima dessas pontas e essas pontas passem por dentro da trama, dessa última trama que eu vou criar aqui. Então eu pego a ponta, eu vou pegar essa ponta aqui de cima, a próxima ponta que eu tenho aqui, de cada um dos nós de cada lado, e aí eu vou fazer o nó quadrado por cima dessas 4 pontas aqui, tá? Prendendo as 4 pontas por dentro do nó. Então eu passo aqui por baixo. E aí eu faço a primeira laçada, deixando as 4 pontas aqui dentro da minha laçada do nó. Vou ajustar bem. Agora eu vou completar o nó.
E aí, à medida em que eu for fazendo o nó, eu vou ajustando ele aqui. Eu vou deixando as pontas por dentro desses nós, tá? Então, eu fiz aqui o primeiro nó. Daí, eu deixo aqui a ponta de lado. E aí, eu tenho as duas pontas saindo aqui e duas pontas saindo pra cá. E tenho esse elozinho aqui, que é referente a essas duas pontas que já estão presas aqui dentro desse nó que eu fiz agora. E eu continuo utilizando as 4 pontas como base, tá? Eu vou sempre utilizar essas duas pontas, elas já ficaram presas aqui nesse nó. E aí eu tenho esse elo que eu posso aumentar pra ficar mais fácil. Posso puxar aqui e deixar ele um pouco mais solto pra que fique mais fácil de passar os fios aqui por dentro. E eu faço as próximas laçadas por cima desses 2 fios e dessas 2 pontas que estão soltas aqui também, tá? Que vem da trama daqui de cima. Então, eu tenho que continuar criando os próximos nós por cima dessas 4 pontas. Eu fiz o primeiro nó, daí agora eu vou pular um fio de cada lado, seguindo a mesma lógica, tá? Próximo fio aqui eu vou pular um de cada lado da abertura de cada nó, pego o próximo e aí eu faço novamente o nó quadrado por cima das 4 pontas. E aí eu pego os 2 fios que eu já pulei aqui, já vou amarrá-los também, essas 2 pontas que eu pulei, pra já fazer o acabamento delas, pra eu não me esquecer delas aqui no final. É o mesmo processo que eu fiz durante todo o processo de fechamento aqui dessas tramas, as mesmas sequências que eu utilizei pra fechar essas primeiras partes. Aí agora eu pego o último fio, referente a esse primeiro nó aqui, e crio o terceiro nó quadrado. Ajustando bem essas laçadas para deixar essa trama bem fechadinha. O fundo da trama bem fechado. Pronto, eu concluí aqui, fiz 3 nós quadrados e a amarração. E aí, eu ainda tenho aqui 4 pontas que me restam de cada nó, de cada lado. E eu vou repetir de novo o mesmo processo. Eu vou criar novamente 3 nós. Pego a primeira ponta de cada lado, faço o primeiro nó. Prendendo aqui as 4 pontas centrais. Fiz o primeiro nó, jogo as pontas pra lá, vou pular uma ponta de cada lado, já vou pular aqui um fio de cada lado, pego a próxima ponta, faço mais um nó. E aqui o espaço vai ficando bem ajustado, tá? Então, você precisa ter bastante atenção na hora de fazer essas últimas laçadas para que você tenha certeza que tá prendendo as 4 pontas certas aqui, passando aqui por dentro dessas duas que já estão presas e prendendo essas 2 pontas que estão soltas ainda, tá? Vou concluir aqui o meu nó. Vou amarrar aqui as 2 pontas que eu pulei. Jogo tudo pra lá. E vou pegar as 2 últimas pontas que eu tenho aqui, que me restam, tá? Uma de um lado e a outra do outro. E vou fazer o último nó pra completar esse espaço, essa abertura que eu ainda tenho aqui. Então, eu passo aqui por dentro. Tá feito, finalizei aqui o último nó.
Então, eu ainda tenho aqui a abertura. Eu tenho aqui esses fios que estão presos, né? Que saem as duas pontinhas que saem lá do outro lado. Agora eu tenho que localizá-las aqui. São essas duas pontas. Eu vou virar aqui pra ficar mais fácil de você visualizar. Então eu fiz aqui as sequências. Eu criei 6 nós quadrados e 2 amarrações simples. E aí eu tenho as pontas que estão passando aqui por dentro. Tenho essa aqui, que já tá praticamente ajustada, que vem dessa trama, que passou aqui por dentro e tá saindo aqui. E tenho essas outras duas, que ainda tem aqui a sobrinha, que foi o que eu usei pra poder tecer a trama, que é a que vem daqui de cima, desse outro lado. Então agora o que eu vou fazer é ajustar essa sobra que eu tenho aqui, puxando essas pontas. E aí você pode puxar uma de cada vez, tá? Ajusta a primeira, depois ajusta a segunda. E aí depois que você tirar aqui o excesso, que fizer o ajuste, você vai puxar as 4 pontas, essas que vem daqui e essa que vem daqui, essas duas, pra ajustar e fechar, unir bem a trama aqui, tá? Unir e fechar bem o fundo, deixar tudo uniforme. Na dúvida, você pode olhar aqui pelo direito, dar uma olhada aqui pela parte de dentro, ver se tá tudo fechadinho, direitinho, se a sequência tá correta. Agora que eu já finalizei aqui o fundo, eu vou criar o acabamento dessas pontas aqui, assim como eu fiz nessas outras partes, tá? Então eu corto as sobras aqui, deixando uma margem, derreto a pontinha, colo, tanto essas que eu usei pra tecer a trama, como essas 4 aqui, que foram utilizadas como base, tá? A gente corta um pouquinho maior, derrete e cola aqui sobre a trama também da mesma forma. Já fiz aqui o acabamento dessas pontas, que eu usei pra tecer aqui a trama, e agora eu vou finalizar as centrais aqui. Então eu só cortei e vou fazer o acabamento delas aqui mesmo, por cima da trama. Seguindo o sentido em que elas estão posicionadas aqui, que é no sentido da trama. E assim eu finalizo o acabamento de todas as pontas e também finalizo o fundo da minha peça, tá? Daí agora o próximo passo é virar novamente essa peça pro direito, com muito cuidado. Então agora com calma e com cuidado, eu vou novamente virar essa peça pro direito. E aí eu viro a peça e vou modelando novamente a trama e principalmente aqui o fundo. Empurro aqui as pontinhas para que ele fique bem direitinho. Depois de modelar toda a trama, o fundo vai ficar assim, bem direitinho, com a sequência de nós quadrados fechando aqui todo o fundo. E assim eu concluo a produção dessa peça com essa trama diferenciada em formato de bolha ou de concha. O tamanho final dessa bolsa, aqui nesse projeto, foi de 20 centímetros de largura de trama por 18 centímetros de altura. E assim eu finalizo o projeto desta mini bag, produzida com fio náutico Comfort de 5 mm. Uma peça super elegante e versátil, em um tamanho ideal para compor as suas produções do dia a dia. E se você gostou desse projeto, se inscreva aqui no canal da Navita, deixe o seu like e deixe nos comentários sugestões de novos projetos que você gostaria de aprender por aqui. Obrigada e até a próxima. Beijos!